Bom dia, turminha. Ó, nessa sexta-feira, né? Sextou e nós vamos voltar então no livro de língua portuguesa. Ó, na página 54, a gente ainda vai continuar estudando sobre a fábula do mosquito e o leão, tá? Então aqui, olha, vamos continuar então a discussão. E agora a proposta é que a gente escreva as frases substituindo as palavras destacadas por um sinônimo, ó, as palavras que estão em negrito. O que são sinônimos, então? Né? A gente já estudou, são as palavras, são uma palavra diferente, mas que tem o mesmo significado. Então, olha aqui a letrinha A. Era uma vez um minúsculo mosquito. O que significa a palavra minúsculo? Então, a gente vai substituir a palavra minúsculo por uma outra, mas que continue com o mesmo sentido. Para que toda essa força colossal? Então, é um mosquito perguntando sobre a força do leão, né? Então, a gente sabe que a força do leão é o quê, né? Imensa, grande. Então, o que é colossal? Vamos substituir, então, essa palavra. O leão sentiu as picadas e ficou muito furioso, tá? Então, vamos substituir a palavra furioso. Depois de triunfar sobre o rei da floresta, foi parar na barriga de uma simples aranha. Então, o que é triunfar, tá? Então, olha, nós vamos copiar a frase novamente, inteirinha. Era uma vez e a hora que chegar na palavra grifada, a gente substitui ela por um outro do mesmo valor e continua. Mas nós vamos copiar a frase completinha, tá bom? Ó, aqui agora vai pedir pra gente marcar com um X a alternativa que explica o comportamento do mosquito. Olha lá o danadinho do mosquitinho, ó. Por que o mosquito teve esse comportamento nessa história de desafiar o leão, né? Ele queria se vingar de algo que o leão lhe fizera? Era vaidoso e queria sentir-se superior ao leão? Queria envergonhar o leão diante dos outros animais? Então, né, observando lá a história, nós vamos sinalizar aqui com X, marcar com X, aquela que seria a intenção a motivação do mosquito. Olha, número 8. Por que o leão não conseguiu esmagar o inseto? Né? Já que ele tem uma força colossal, mas por que será que ele não conseguiu pegar o inseto, né? Aí já vê a gente também, né? Quando o inseto vem, uma abelha, um pernilongo vem pegar a gente, né? Ó, aqui na 9 vai falar da moral. As fábulas geralmente são histórias curtas que ensinam alguma coisa. Por isso, algumas trazem uma moral da história, isto é, um ensinamento que costuma aparecer no final da história. Então, olha aqui, né? A moral da fábula, o mosquito e o leão é: nem sempre são invencíveis os vitoriosos. E aí aqui em cima vai continuar, então, ó. De que outra maneira essa moral poderia ser escrita? Aí tá pedindo pra gente conversar com os colegas, mas como a gente tá fazendo em casa, então conversa com a mamãe, com o irmão mais velho, a irmã, alguém que poderia estar te auxiliando aí e discute. E vamos então escrever uma frase que possa substituir a moral do texto, tá? Então olha aqui a moral. Nem sempre são invencíveis os vitoriosos, né? E aqui na 10, ó, numere as frases de acordo com a ordem dos acontecimentos na história, ó. Então, a gente vai ter que retornar lá a história para poder observar o que vem primeiro e a gente vai colocar número 1, número 2. O mosquito voou direto para a teia de uma aranha? Aonde que tá essa parte, né? O leão sentiu as picadas e ficou furioso?
O mosquito tocou uma trombeta de guerra? O mosquito voou até o leão para desafiá-lo? O leão se arranhou e seu focinho sangrou? O mosquito foi até o leão e começou a picá-lo? Então, a maneira mais fácil da gente conseguir organizar esses eventos aqui, né? Esses acontecimentos numa ordem cronológica certinha, é a gente retomar lá na história, né? Ó. E vamos ver o que acontece primeiro e como que termina essa história, tá? E aqui, olha, tem um esqueminha de como a gente, de tudo que a gente aprendeu observando essa fábula, tá? Então, olha lá, vamos organizar o que nós estudamos, sabe? Uma fábula geralmente é uma história curta. Qual que é a intenção, tá? Para que ela serve? Qual que é a finalidade? Por que existem as fábulas? Para apresentar uma moral, uma lição, tá? Às vezes também para entreter, porque elas são divertidas, ó. Os elementos que aparecem nessas fábulas, né? Geralmente tem animais como personagem, né? E esses animais se comportam como pessoas. Tem um narrador que vai apresentar a história. Tem a moral que vem no final, né? E normalmente a gente consegue localizar, né? O tempo, o lugar e as ações, os fatos que aconteceram. E tem o leitor, tá? Quem que é o leitor? Quem quer ler para se divertir ou pensar sobre as ações dos personagens, tá? Então, olha, é isso. Então, nós encerramos aqui. E aí, depois vai vir outras propostas também sobre fábula, tá? Então, meus amores, ó, façam, tire uma foto e mande pra prof, tá bom? Beijos!